Oi todo mundo, como é que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Se você não me conhece, meu nome é Renieri e este aqui é um canal em que a gente conversa sobre literatura e hoje eu venho aqui conversar com vocês exclusivamente sobre um dos meus últimos livros de 2024, o último livro lido no meu clube do livro, em que todos os meses nós lemos um livro em conjunto, conversamos sobre, discutimos, debatemos, etc, com cronograma de leitura e tudo. Esse clube do livro funciona através do Catarse, o link fica aqui na descrição. Se você quiser ir lá conferir, conhecer, saber como funciona, é só clicar no link que tá aqui embaixo. E o livro da vez, é claro, vocês já devem ter visto aí pelo título, pela capa do vídeo, é As Irmãs Blue, de Coco Mellors, meu primeiro contato com a autora. Sim, gente, eu tenho aqui na minha estante Cleópatra em Frankenstein na versão em inglês, e que sim, eu tenho muita vontade de ler e de conhecer. Inclusive, eu achei que meu primeiro contato com a autora seria por Cleópatra e Frankenstein, mas esse livro aqui foi o escolhido, né, votado, definido, junto com os membros pra gente ler em dezembro, e foi uma escolha muito acertada, gente. Eu confesso que comecei o livro com poucas expectativas, comecei o livro achando que ele não seria uma leitura tão, assim, grandiosa pra mim, mas eu terminei esse livro totalmente conquistada e eu adorei a leitura e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês um pouco mais sobre a minha experiência com essa história aqui. Antes de qualquer coisa, eu só quero te lembrar pra você curtir esse vídeo, que isso é muito importante pra que ele chegue a mais pessoas, e também te convidar pra você se inscrever e ativar o sininho aqui do canal pra você receber os conteúdos em primeira mão e também me seguir lá nas outras redes sociais, por onde vocês também vão conseguir ter contato com outros conteúdos sobre livros lá no Instagram e também no TikTok. Os links ficam aqui na descrição. Agora, falando um pouco da sinopse de As Irmãs Blue, aqui nós temos um drama familiar que vai girar em torno de 4 irmãs, mas na verdade nós conhecemos a história a partir da perspectiva de 3 delas, já que uma dessas irmãs faleceu, e isso não é um spoiler. Aqui então nós vamos conhecer a Avery, que é a irmã mais velha, a Bonnie, que é a segunda mais velha, temos também no caso aí a Nikki, que foi essa irmã que faleceu por um motivo que você vai descobrir conforme você for lendo, e a caçula das irmãs, que é a Lucky. Cada uma dessas irmãs no começo do livro está vivendo um estilo de vida completamente diferente. A Avery, por exemplo, é uma advogada de muito sucesso que mora com a esposa dela em Londres, vivendo uma vida dos sonhos. A Bonnie é uma ex-boxeadora que, por um motivo muito específico, acabou abandonando o esporte. Ela competia e tal, e na última competição dela ela acabou perdendo justamente porque ela estava muito abalada com a perda da irmã, né, com a perda da Nikki, e também porque a Bonnie foi a pessoa que encontrou a Nikki falecida. Já a Lucky, que é a caçula das irmãs, ela é uma modelo que vive viajando pelas principais capitais, né, principalmente na Europa. No começo do livro ela tá em Paris a trabalho, e enfim, a gente vai acompanhar também no começo do livro já que a Lucky tá passando por algumas situações muito difíceis com dependência química, e inclusive isso vai ter a ver com o fim da carreira dela de modelo, né, fim inclusive de uns trabalhos ali que ela tá fazendo, né, como modelo. E o livro já começa no aniversário de 1 ano de falecimento da irmã, né, da Nicole, Nick no caso, e a gente vai acompanhar, né, essas 3 irmãs, cada uma a seu modo, lidando com o luto, com a perda e com essa data tão marcante, tão significativa para todas elas. Eu diria que em potências diferentes, sabe? Porque conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai percebendo as relações que cada uma dessas irmãs tem entre si e também com a falecida Nick, mas, acima de tudo, com o fato de elas terem sido sempre, desde muito crianças, né, desde muito pequenininhas, uma sempre foi o apoio e o porto seguro da outra, já que elas vêm de uma família extremamente disfuncional, desestruturada, né, o pai delas era alcoólatra, tinha muitos problemas com excesso de bebida, a mãe delas também ali tem uma questão que não é muito explicada logo no começo, mas conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo mais da relação da mãe com essas irmãs, e a gente também vai entendendo muito da relação de cada uma delas com os pais, né? Como cada uma delas enfrentou e lidou de forma muito individual com a situação dos pais, né? Com a forma como os pais lidavam com elas, né? Com a família, etc. E com isso a gente acaba percebendo, né, como essas relações infantis com os pais, relações familiares, moldaram elas para o resto da vida. Por exemplo, a Avery, ela sempre teve o papel materno, né? Ela sempre foi a figura materna das outras irmãs mais novas. Porque sendo a irmã mais velha, desde muito nova, ela percebe as carências, né, que elas tinham com relação aos pais, e ela passou a prover esses cuidados que elas não tinham para as irmãs. Então a gente tem desde o princípio uma mulher, né, agora uma mulher de seus 30 e poucos anos, mas enfim, uma criança também, que foi também uma criança que
praticamente não teve uma infância, porque desde muito jovem ela se preocupava com o bem-estar e o cuidado das irmãs, e isso perdura por toda a vida, né, já que até agora, na vida adulta, ela continua com essa preocupação e com esse cuidado para com as suas irmãs mais novas. Ela se sente meio que responsável por elas, é quase como se as irmãs fossem as filhas que ela criou, né, desde muito nova. Ela própria, né, por conta de toda essa responsabilidade, ela teve a sua forma de enfrentar as questões dentro de casa, inclusive ela foi a última irmã a sair de casa, por conta, né, de querer estar sempre presente para poder cuidar das irmãs, e isso gerou nela consequências muito fortes e também irreversíveis. Algumas reversíveis, outras não, né? Essa questão do abuso de substâncias químicas, né, do uso de entorpecentes e tal, é algo que tá permeando a vida também da Avery, mas que ela própria, né, por ser uma moça que desde muito nova sempre foi muito responsável, percebeu, né, o fundo do poço no qual ela estava se enfiando, e ela própria buscou ajuda, e hoje em dia ela trabalha, né, é uma mulher de sucesso dentro da carreira que ela escolheu, ainda lidando com o vício. Isso é uma coisa que a Cocomelon traz de uma forma muito real aqui dentro da história, sobre como uma pessoa que tem um problema com vícios, né, em substâncias, ela, por mais que esteja limpa, ela nunca tá 100% livre daquilo, sabe? É como se fosse uma prisão na qual a pessoa vai carregar pro resto da sua vida, e que em diferentes momentos ela vai precisar ter autocontrole ou ajuda de outras pessoas para poder tentar sair dessa situação ou não se afundar de novo, né? Mas agora, no momento presente, ela tá ali dividindo a sua vida com a sua esposa, né? Ela já tem, enfim, a carreira dos sonhos, a casa dos sonhos, etc. E também segue sendo, né, a responsável pelas irmãs e por tudo aquilo que envolve a família, inclusive agora financeiramente. E um desses exemplos é quando a mãe delas decide colocar à venda o apartamento onde elas viveram, né, cresceram quando eram crianças, que é um apartamento de Nova York, um apartamento bem pequenininho, onde todo mundo viveu, né, por muitos anos ali. A mãe dela tá querendo vender porque o apartamento tá desocupado, e tá vendo ali, né, essa questão de elas não quererem vender o apartamento, não quererem que a mãe venda, por conta das lembranças, das memórias que elas viveram ali, também com a Nick, né, que é a irmã falecida. Então a gente vai ver as três se reencontrando depois desse 1 ano, né, de falecimento da irmã mais nova. E a gente tem também aí, né, um pouco de aprofundamento em cada uma dessas personagens. Como eu já falei da Avery, temos também a Bonnie, que, como eu disse também, né, ela é uma ex-boxeadora. No momento presente ali do livro, ela deu uma pausa na carreira e agora tá trabalhando como uma segurança em uma boate, uma coisa que ela não gosta, um serviço que ela não gosta. E é muito incrível como a autora constrói, né, essa personagem da Bonnie, que é, assim, essa questão de o boxe ser a vida dela, né? Ela passou a vida inteira se dedicando ao esporte. Essa questão da mentalidade do atleta foi muito bem construída aqui pela autora, porque você entende desde o começo como que a Bonnie, a partir do momento que ela começou a praticar o boxe, ela vivia para aquilo, ela respirava aquilo, aquilo fazia parte, era como se fosse, assim, uma extensão de quem ela é realmente. Então é o que ela dedicou a vida inteira dela, e tem ainda um significado muito mais profundo pra ela, porque a pessoa que incentivou ela a começar a fazer o boxe foi justamente a Nick. E existe também ali, né, uma questão de culpa envolvendo, né, o fato de ela ter sido a pessoa que encontrou a Nick, etc. Enfim, existe muita tensão dentro da Bonnie, e assim como as suas outras irmãs, né, que tem problemas com as suas dependências, a própria Bonnie tem uma certa dependência, eu diria, com uma substância que não vem de formas externas, né, vem do próprio esporte, sabe, aquele vício daquela dopamina, aquela adrenalina, aquela coisa que a pessoa sente quando tá praticando um esporte, que se torna também, né, um impulsionador, um vício. Então ela se dedica totalmente àquilo, dedicou-se, né, muito àquilo, deu tudo de si naquilo, e é realmente a paixão dela. E, enfim, no momento presente a gente acompanha ali, né, que ela tá num hiato e tá infeliz, e tá lidando também com sentimentos com relação a isso, né, a ter abandonado o boxe, e também com a questão do luto da irmã. E por outro lado a gente tem a Lucky, né, que, como eu falei aí, é essa modelo que tá também passando por situações muito difíceis, tanto com relação ao luto, principalmente porque ela, das irmãs, era a que era mais próxima a Nicole, né, a irmã que faleceu, e também por ela estar muito, assim, desmotivada com a vida, desiludida com a vida. Ela tá num emprego que ela não gosta, que, né, paga muito bem ela, e ela consegue sobreviver com aquilo, mas que é um trabalho no qual ela não se sente mais, sabe, aquele, sei lá, ela não se sente mais feliz, realizada com aquilo. E assim, gente, conforme eu fui lendo esse livro e conhecendo melhor cada uma dessas irmãs, né, suas personalidades, os sentimentos delas, angústias e tudo mais, eu percebi como a Cocomelon, ela foi muito certeira em criar personagens que vão gerar diferentes sentimentos de identificação em quem lê. Por exemplo, eu também sou filha de, né,
pais que têm outras meninas, né? Somos também 4 irmãs. Cada uma tem ali, né, o seu sentimento com relação à criação com os pais, cada uma traz consigo a sua própria bagagem da sua criação, cada uma também desenvolveu ao longo da vida formas de lidar com as questões envolvendo a família. Porque sim, uma coisa que a autora vai trazer aqui é uma família disfuncional, uma família que, né, tem as suas questões, e eu, assim, acredito sinceramente que todas as famílias, por mais saudáveis que elas sejam, elas vão ter as suas questões também, que vão refletir, né, nos filhos. Então aqui a autora vai trazer, né, alguns conflitos geracionais muito incríveis, principalmente quando a gente vai ter o embate entre mãe e filha, né? Mais pro final desse livro a gente tem um diálogo, assim, excelente, um dos melhores diálogos do livro, que é de uma filha com a mãe, e a gente vai entender melhor quem é essa mãe, a gente vai entender a parte humana dessa mãe, e é também o estalo que a personagem vai ter, e que nós também temos, né, com esse diálogo, de entender que as mães, né, os pais, assim, tal, a gente tende a ter muitas expectativas, né, na figura dos nossos pais, que são as pessoas que deveriam, né, supostamente cuidar e prover e dar amor e dar carinho e dar atenção e tudo mais, mas eu acho que também é só com o amadurecimento e com conversas difíceis que a gente normalmente não tende a ter com os nossos pais, muito também porque a gente não tem, eu acho, aquela abertura, sabe, de você conversar com seus pais como se você estivesse conversando com uma pessoa qualquer ou com um amigo, enfim, de você falar sobre os seus sentimentos, de você colocar pra fora aquilo que te angustia em relação à forma como, sei lá, a sua mãe te criou, o seu pai te criou, e que muitas vezes a sua mãe ou o seu pai podem não enxergar dessa mesma forma, e daí quando você vê essa cena, quando você lê essa cena, lê esses diálogos, e você entende, né, que existem diferenças geracionais, né, entre pais e filhos, das expectativas, né, do que é criar um filho, uma visão diferente que uma mãe tem e que a filha vai ter, são questões que, tipo, você vai entendendo que não existe um vilão. Não é porque o seu pai ou sua mãe era ruim, não é porque eles eram vilões dentro da sua criação, é só porque eles também estão passando pela vida pela primeira vez. Eles também estão vivendo tudo pela primeira vez, né? Eles também estavam sendo pais pela primeira vez e estão aprendendo a viver com muitos erros, cometendo muitos erros também, assim como nós mesmos. E isso é muito incrível de perceber nesse livro, porque as irmãs, né, Blue, elas vão cometendo erros atrás de erros, e também vão tendo umas com as outras conversas muito difíceis, que são muito necessárias, mas que são muito difíceis de falar, né? Coisas que você pensa, que você tá sentindo, que você precisa botar pra fora às vezes, que elas vão conversar umas com as outras, que são muito difíceis, é difícil de ouvir e é difícil de colocar pra fora, mas que são necessárias, mesmo porque a gente tá falando aqui de pessoas que estão unidas pro resto da vida, né? Não é como uma simples amiga que você tem. Inclusive, no começo do livro, a autora também tem um trecho do livro que ela fala isso, né? Uma irmã não é como uma amiga. Você não pode dizer que a sua amiga, sabe assim, ela vai falar um pouco sobre essa questão dos laços entre irmãos, né, entre irmãs, ser uma coisa muito forte, porque você tá unida com essa pessoa desde que você nasceu, e você vai ter essa pessoa na sua vida até o momento que você morrer. E no caso aqui dessas irmãs, né, que, enfim, tiveram uma relação muito forte desde muito jovens, que, né, tiveram uma na outra ali o seu porto seguro, é ainda mais tenso, né, porque você tem ali pessoas que realmente conhecem tudo ou quase tudo uma da outra. Tudo isso para dizer que esse livro é repleto de momentos em que coisas difíceis vão ser ditas, que precisam ser ditas, que doem para quem fala e que também vão doer em quem vai ouvir. A gente tem momentos de fofoca, barraco, sabe, assim, de família mesmo, mas tudo naquela coisa assim de é tudo por amor, sabe, assim, a gente tá brigando, a gente tá discutindo, a gente tá aqui lavando roupa suja, mas é porque eu me importo com você, é porque eu não quero que você mais pra frente se arrependa de alguma coisa, ou é porque eu sinto que lá atrás você falou alguma coisa ou aconteceu alguma coisa que a gente poderia ter resolvido de outra forma, enfim, questões realmente de relação entre pessoas, né, e lembra que ainda há pouco eu falei que a autora vai construir personagens aqui que vão gerar identificação em diferentes tipos de pessoa, mesmo aquelas pessoas que não estão em uma relação entre irmãos, pessoas que são filhas únicas, etc. Então, é porque essa autora constrói em cada uma dessas personagens questões e vivências e expectativas e desejos e frustrações e sonhos que são muito particulares de cada uma e que vão gerar identificação em muitas pessoas, sabe? Então, eu em muitos casos me identifiquei com uma personagem ou com outra. A que eu menos me identifiquei, eu confesso, foi a Lucky, mas ainda assim eu pude entender as questões que ela estava enfrentando na vida dela, né? Então, por exemplo, um dos assuntos que a autora vai desenvolver aqui, para além do luto, que é o tema principal da história, né? É também, por exemplo, a maternidade compulsória, né? Temos uma personagem aqui que não quer ser mãe e tá enfrentando esse dilema. Temos aqui também a própria visão da Nick, né? Da irmã falecida, que é aquela irmã que de todas aqui, ela é enxergada por todas como sendo aquela pessoa mais amorosa, mais boazinha. Ela era professora de inglês no ensino médio e ela tinha muito sonho de ter uma grande família, né, de ser mãe, e inclusive era a
entre as filhas, né, a que tinha mais, assim, a que mais se assemelhavam com as expectativas da própria mãe, né? Então a mãe, que tinha suas expectativas sobre as filhas, não tinha muito, assim, coisas em comum com as outras, mas com a Nick tinha, né? Algumas coisas que a Nick aspirava pra própria vida que tinham a ver com as expectativas da mãe. Então o relacionamento entre elas ali era um pouco menos conturbado do que com as outras meninas. Mas o interessante aqui também de perceber é que a gente só vai conhecer a Nick pela visão das outras irmãs. Porque como ela já morreu quando o livro começa, a gente não tem a narrativa da própria Nick sobre si mesma, né? Então a gente não entende quem ela é a partir da própria, dos próprios pensamentos, das próprias atitudes dela. A gente tem o conhecimento de quem ela é a partir das pessoas que conheceram ela. E uma coisa muito interessante que eu fiquei refletindo, né, enquanto eu li esse livro, é que quando a gente perde alguém, a tendência, né, que a gente tem é de, assim, preservar ou então elevar as características positivas dessa pessoa. Então, as características negativas geralmente ficam de lado ou elas são esquecidas. Então, nesse livro, conforme você vai lendo, entendendo quem a Nick é pela visão das irmãs, a gente não sabe exatamente quais são, assim, os defeitos dela. A gente sabe apenas das virtudes. Então, é uma coisa interessante porque eu sinto que eu não conheço totalmente a Nick, a gente não tem como dizer que conhece ela, quem ela é, mas a gente conhece a visão, a ideia que as pessoas têm dela, entende? E conforme a gente vai lendo, a gente também vai entendendo como que ela faleceu, né? E por que tem essa questão da culpa entre todas as irmãs. E assim, gente, vocês estão percebendo, né? Eu tô aqui, ó, quase 20 minutos já falando sem parar sobre As Irmãs Blue, porque eu acho que é um livro que ele tem, sim, muito assunto pra ser discutido, muitos temas pra serem trabalhados, né, pra serem, enfim, trazidos em discussão. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente ainda não fez a discussão lá no clube, mas eu acho que vai ser também uma daquelas discussões que vão fazer com que a gente converse bastante sobre o livro. Enfim, super recomendo essa leitura pra você aí que tem irmãos, pra você que é filho único, filha única, pra você que vem de uma família estruturada ou pra você que vem de uma família desestruturada, desfuncional, porque como eu falei, eu acho que até mesmo nas famílias mais, entre aspas, assim, normais, ainda assim a gente tem, né, os momentos ali, as questões que ficam pra serem resolvidas, porque afinal de contas somos todos humanos e todo mundo ali, né, tá ao mesmo tempo tentando lidar com essa coisa doida que é a vida e tentando se encontrar ao longo do caminho, né. Então eu acho que é um livro que vai gerar muita identificação em muitas pessoas, especialmente em mulheres, eu acho, né, a questão das expectativas e, né, que são colocadas em cima de nós. Enfim, gente, como ficou claro aqui pra esse vídeo, eu gostei bastante desse livro. Deixo aqui a recomendação pra vocês, caso ainda não tenham lido, coloquem aí na lista, o link vai estar aqui embaixo pra fazer a aquisição. E comenta aqui embaixo se você já leu, o que foi que você achou do livro, ou se você tá com expectativas pra curtir. Deixa aqui embaixo que eu vou adorar receber os comentários de vocês e conversar com vocês por lá. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse, galera, muito obrigada pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!